Muito bem, meus irmãos, nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse. E, especialmente esse final de semana, nós chegamos numa marca, assim, bem interessante, que chamou a nossa atenção, né? Nós chegamos na marca do 500 mil. 500 mil vidas foram ceifadas por esta pandemia. E há um ditado que diz assim, que quando morre uma pessoa importante é uma grande tragédia, mas quando morre uma multidão, vira uma estatística. Só que na verdade, e de fato, são 500 mil tragédias, são 500 mil famílias que foram dilaceradas, né? Pais de família, mães, filhos, avós, netos, que partiram. E a gente sente realmente uma fase assim muito dolorida da nossa nação. No mundo inteiro, mas a nossa nação de modo especial, que a gente se sente um pouco atrasado diante de algumas nações no que diz a superar essa pandemia. Graças a Deus a vacina está caminhando, nós temos que ter esperança, mas é um tempo de reflexão, é um tempo de voltar para dentro, voltar para Deus. E o que isso pode nos ensinar? O que aprender? Como o Salmo 90, que é um salmo muito pertinente para quem caminha com a gente nos estudos de terça-feira. Nós fizemos um estudo no Salmo de número 90, o salmo mais antigo da Bíblia. Foi Moisés que fez uma oração, e foi a sua última oração, depois de caminhar com o povo durante 40 anos no deserto, despedir de uma geração inteira, ele faz aquela oração. É uma tefilá em hebraico, uma oração muito especial. Deus tem sido nosso refúgio de geração em geração. Ele acabou de despedir de uma geração e prepara uma nova geração para entrar na terra prometida. E durante aquela oração linda, ele tem uma frase que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Eu acho que essa tem sido e deve ser a nossa oração. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio diante do que nós estamos vivendo. Temos uma geração de órfãos e viúvas, e como igreja, nós temos o grande desafio de trazer uma mensagem de esperança e de conforto. E eu quero começar com essa frase de Billy Graham. Billy Graham, que foi um dos maiores teólogos e pregadores do século, né? Ele tinha essa frase que eu creio que é uma frase importante para nós, relevante para o momento que estamos vivendo. Eu li a última página da Bíblia, tudo vai acabar bem. Nós estamos estudando Apocalipse, gente. Apocalipse não é um livro de terror. Apesar de ele mostrar, sim, a realidade, e dura realidade que estamos vivendo, é um livro que traz mais do que tudo esperança. É um livro para dar esperança. Ele foi escrito num contexto de muito sofrimento, trazendo uma resposta para indagações mais profundas do homem diante do sofrimento, diante de grande perseguição, diante de muita dor. Deus escreve um livro inteiro, o último, para fechar a Bíblia, praticamente o que Billy Graham está dizendo aqui. Eu li a última página da Bíblia, ou seja, o último livro da Bíblia, podemos dizer assim. No fim vai tudo acabar bem. Vai ter luta, vai ter aflição, vai ter pandemia, vai ter provação, mas no fim, e é para lá que nós olhamos, tudo vai acabar bem. Quando nós falamos sobre sofrimento, ninguém melhor do que C.S. Lewis. Eu acho que aqui no nosso slide, eu não sei se está aqui no nosso slide, nós temos uma eu vou pedir para o pessoal lá da mídia mudar para a gente, porque acho que está sem pilha aqui. Ou quem... está aqui a pilha. Acho que eu vou ter que colocar aqui um minutinho. C.S. Lewis, mais do que ninguém, escreve sobre o sofrimento de uma forma muito interessante. Onde está Deus na hora da dor? Ele tem livros extraordinários sobre o sofrimento. É interessante a vida dele, né? Porque ele teorizou muito sofrimento durante muito tempo na vida dele, mas ele vivia dentro de uma bolha, uma vida acadêmica, lá em Londres,
se protegendo de tudo e falando sobre o sofrimento. Até que ele se envolve emocionalmente com uma mulher, ele se casa com essa mulher, e logo em seguida, ela morre de câncer. E ele passa a lidar com a dor, não agora na teoria, mas na prática. E os escritos e as palestras, as reflexões de C.S. Lewis sobre a dor se tornam muito mais impactantes depois que ele recebe e experimenta a dor na carne. E ele tem uma frase que ele diz assim, que Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossas consciências, mas grita em nossas dores. A dor, segundo C.S. Lewis, é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Meus irmãos, mesmo diante de tudo isso que nós estamos vivendo, não é o bastante para a humanidade parar essa roda viva, louca que nós vivemos e refletir. O que estamos fazendo aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Aquelas perguntas cruciais. É tempo de reflexão, gente. É tempo de resignação. Acho que o momento que nós estamos vivendo é um momento de luto. Não tem como não. 500 mil famílias dilaceradas. Isso se multiplica, né? Porque às vezes uma pessoa é pai de alguém, mas é filho de outra pessoa, é irmão, é parente, é amigo, é próximo. Então o nosso país sente isso. Acho que é o momento da gente buscar, no último livro da Bíblia, uma palavra de esperança. É isso que nós queremos fazer. Nós estamos caminhando com o livro de Apocalipse já faz alguns domingos, não é verdade? E de tempo em tempo, nas nossas séries, nós vamos ter oportunidade de fazer um panorama sobre esse livro. E hoje vai ser mais ou menos isso. Eu não quero ficar preso a um único texto, mas eu quero caminhar um pouquinho mais da onde nós paramos, mas ter uma visão panorâmica. Na verdade, é uma carta de Deus, especialmente à igreja, mas a igreja é incumbida de trazer essa mensagem de esperança. Sabe por quê? Tudo que nós estamos vivendo de dor, de sofrimento, e mesmo quando a Bíblia fala do juízo de Deus, aqui, meus irmãos, é parcial. O juízo de Deus aqui, enquanto aqui estivermos, ele é misturado com graça. É trombeta de Deus dando oportunidade das pessoas se arrependerem e se voltarem. É uma forma de Deus acordar, assim, a humanidade. Apocalipse tem esse aspecto. Vai chegar um dia que não vai ter mais. As portas vão se fechar. Mas a igreja está aqui hoje, presente nesse mundo, e ela tem incumbência, ela tem uma missão de trazer uma mensagem. Dá tempo, gente. Vamos voltar para Deus, a esperança. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. A gente pode imaginar assim, um cruzeiro em alto mar. A gente estava assim meio perdido, não sabia de onde vinha, para onde ia, enfrentando tempestade. De repente alguém entrega um roteiro na nossa mão, passo a passo. O livro de Apocalipse é exatamente isso. Olha, em determinada altura do alto mar, nós vamos enfrentar tempestade, nós vamos passar por isso, por aquilo. A igreja, mais do que ninguém, pode e deve ter esperança, e não ser pega de surpresa com nada. Meus queridos, um livro que foi escrito há milênios, fala de pandemia, fala de realidades que nós estamos experimentando no dia a dia da vida da igreja e do mundo. Então vamos caminhar junto um pouquinho aqui nesse livro de Apocalipse, vamos conversar um pouquinho, ver o que ele tem. Vocês se lembram que Apocalipse, voltando lá os cavaleiros do Apocalipse, foi no último domingo nós falamos sobre os 4 cavalos do Apocalipse, dá um pouco de medo, a gente vai esbarrar um pouquinho nisso, lembrando que Apocalipse, sempre é bom lembrar, foi João que escreveu esse livro enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos, né? Ali é importante destacar, principalmente nesse domingo, o que acontece? Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É certeza que irão acontecer. É dado a João, olha, vai acontecer isso aqui, olha. É Deus que está dizendo isso. As coisas que devem acontecer. E aqui, meus queridos, eu vou pedir para os nossos irmãos do MC4, isso, acompanhar para frente um pouquinho. João escreveu 3 livros. Na verdade, o Evangelho de João,
as cartas de João e Apocalipse. Cada um tem um propósito. Os evangelhos foram escritos para que possamos crer e depender. As cartas foram escritas para termos certeza da salvação. E o Apocalipse foi escrito para termos esperança diante dos sofrimentos que a vida nos oferece. Exatamente esse é o propósito. Continuando, ele estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, o testemunho. A ilha de Patmos, a gente já viu várias vezes, eu vou colocar aqui, pelo menos a imagem, a primeira imagem da ilha. Volta um pouquinho lá na ilha de Patmos, gente. Aqui, ó. Cadê? Isso. Era uma ilha pequena, inóspida. E geralmente era colocado ali como um tipo de uma colônia prisional, né? Exilados. Ficavam lá presos para cessar a voz, a influência, numa época que não tinha nenhum tipo de comunicação. Tirava ele do convívio social, mas não tornava ele um mártir. Depois de todos os 12 apóstolos, 11 foram mortos, martirizados. Dominiciano, na época, imperador, perseguidor da igreja, falou assim, não, esse não vai ser mártir. João foi o que mais tempo viveu. Ele é exilado para ficar em silêncio lá, tirar ele da sociedade. Mas aí o propósito de Deus. Deus já estava planejando tudo isso. Enquanto ele está na ilha de Patmos, ele passa a ter visões, escreve um dos livros mais extraordinários que a humanidade tem nas mãos. O destino do mundo estava sendo registrado para João, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. Você consegue imaginar isso? Que situação? Tempo de grande aflição, de exílio, sozinho naquela ilha, e Deus manda esta mensagem, este recado. E aqui, meus queridos, nós temos algumas coisas importantes que eu vou colocar rapidamente aqui para vocês. Vou pedir para o pessoal da mídia, colocando para frente, o meu controlezinho não está bom hoje, sabe? Pode pôr aqui, é isso, coloca 7 sessões aqui. Esse livro é dividido em 7 sessões, que é muito importante para a gente, quando a gente tem uma visão panorâmica. Cada uma dessas sessões, na verdade, vão contar a mesma história. Só que a gente diz assim que são sessões paralelas e progressivas. Cada uma delas avança um pouquinho. A gente já viu a primeira, que são os 7 candeeiros, na verdade são as 7 igrejas de Apocalipse. Candeeiro é símbolo. Lembra que Apocalipse é um livro de símbolos. É importante entender os símbolos. Cada candeeiro representa uma igreja. As 7 igrejas do Apocalipse recebem, então, cartas, e nós já vimos isso nos 3 primeiros capítulos. E nós estamos nessa segunda sessão, que são os 7 selos. Pode pôr um pouquinho para frente? E aqui, meus queridos, nós falamos domingo passado, então, sobre os 4 primeiros selos. Vocês devem se lembrar. Vamos recapitular juntos aqui e terminar esses 7 selos hoje, tendo essa visão um pouco mais panorâmica, né? Primeiro, nós tivemos, nesses 7, um pouquinho mais para frente, pode jogar para frente, vai para frente, aí, perfeito. Primeiro selo, cavalo branco. Vamos lembrar em que momento que os 7 selos são abertos. O que acontece? João tem a visão, ele vê um trono. Ele vê assentado no trono o Senhor, Deus, segurando um livro. Nesse livro tem os 7 selos. Há um clamor nos céus, uma visão. Quem é digno de tomar o livro e desatar os 7 selos? Silêncio no céu. Ninguém ali é digno, nem nos céus, nem na terra. Capítulo 4, 5, pode ler com calma na sua casa depois, você vai relembrar disso. João começa a chorar. Porque os selos aqui, meus queridos, o destino da igreja, do povo de Deus aqui, os acontecimentos, o que vai acontecer? Ele vai tendo a visão de tudo, de repente para, e ali fica um silêncio, a coisa não vai para frente, ele começa a entrar em desespero, naquele sonho, e ele relata que ele começa a chorar copiosamente, que ele não vê as coisas acontecendo. De repente, alguém chega para ele e diz assim, não chore, porque tem um que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E aí aparece a figura de Jesus. Interessante que ele é apresentado como leão da tribo de Judá, aquele que venceu. É dito isso para João, aquilo conforta ele, aquele que estava morto, mas agora vive.
E aí então a gente entende todos aqueles versos que a gente lê nos evangelhos, quando Jesus, após ressuscitar, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura. A gente entende que naquele momento, após a morte e ressurreição de Jesus, e ele declara: toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Significa, meu querido, que nesse momento Deus Pai está passando o bastão para Deus Filho, que através da sua morte, ressurreição, seu sacrifício, ele adquiriu para si o direito. Agora ele se assenta no trono e governa, com 7 selos na mão. Ele conduz a história do universo, do mundo, da humanidade, e ele mesmo diz: toda a autoridade me foi dada. E agora então, cada um desses selos vão sendo abertos. É aí o momento que nós tivemos no domingo passado. Nós passamos rapidamente nos primeiros selos. O primeiro selo, a Bíblia diz que João vê um cavalo branco. Tudo símbolo, gente, é visão. Nesse cavalo branco, diz que ele tinha o quê? Um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele saiu para vencer, vencendo e para vencer. Nós vimos domingo passado a figura do cavalo branco, coroa. Claramente aqui não tem nada de... não é o diabo, não é a morte, não tem nada de ruim. Algo bom. A coroa é dada ao povo de Deus. Quem vence é o próprio Cristo. A mensagem do Evangelho vai avançar na terra. Jesus diz: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, e portanto pregar o Evangelho. O cavalo branco representa claramente o Evangelho avançando, a igreja vencendo, o povo de Deus sendo mais do que vencedores e levando o Evangelho para todas as nações. É o primeiro selo e o primeiro cavalo. Os 3 cavalos seguintes, no meio de tudo isso, enquanto o Evangelho está avançando, nós vamos ter lutas, nós vamos ter provações. Nós estamos num mundo que passa por aflição. Um mundo que geme, como diz lá o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, que a natureza geme, aguardando a redenção. Então há colapsos, há terremotos, há pandemias, há guerras. Isso estava tudo descrito. E aí cada um dos 3 outros cavalos, se a gente for um pouquinho para frente, vai virando para a gente aí o slide, quem estiver no controle, por favor, o segundo cavalo vermelho. O que acontece nesse segundo cavalo? A paz é tirada da terra. E aí você tem guerra. É dito o seguinte, então, quando a gente lê nessa sequência, né, de eventos, que a paz é tirada da terra, então vai ter guerra, vai ter luta, vai ter provação. O terceiro cavalo é o cavalo preto. Vai ter injustiça. Nós vivemos num mundo injusto. Onde há injustiça, há fome. É interessante os textos, as palavras colocadas ali. Vimos domingo passado alguns detalhes interessantes, quando ele diz aqui: ouvi uma voz no meio dos 4 seres, vem dizendo: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. A gente viu aqui que o trigo, e por 1 denário, e a cevada, é o alimento mais simples, mais básico, vamos dizer, comida de pobre. E o vinho e o azeite, comida de rico. Ele está mostrando aqui que o mundo, ele também vai sofrer com muita injustiça. A balança é o símbolo que esse cavalo, cada cavalo carrega um símbolo. A balança, cada cavaleiro segura um símbolo, é a injustiça. E ela, vamos dizer, no fim da linha, o que acontece no mundo injusto? Em meio a grandes dificuldades, a lutas, acontece que o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. O que a gente vê aqui, o denário, era um dia inteiro de trabalho. E quando ele coloca 1 medida, ou seja, é muito caro. A escassez, a fome. O segundo cavalo, esse terceiro cavalo, ele fala de fome. Ele fala que não toqueis ou danifiqueis o azeite e o vinho, ou seja, está havendo uma injustiça social. O mundo vai passar por isso. Está descrito aqui. E por fim o 4º cavalo. O 4º cavalo é o pálido. Interessante, a palidez lembra a morte.
Alguns falam cavalo amarelo, mas no original grego a ideia é mais de um cavalo pálido. É dito então que esse cavalo, através desse cavalo, o mundo vai sofrer. E é descrito aqui uma série de eventos. Então podemos dizer que esses selos, o primeiro é a verdade sendo pregada, o evangelho avançando. O segundo cavalo é o cavalo vermelho. Enquanto o evangelho é pregado, nós estamos num mundo que tem luta, vai ter guerra, gente. É a palavra de Deus nos orientando, se preparem, vai ter luta, vai ter provação e vai ter perseguição para com a igreja. O cavalo preto vai ter injustiça, ele segura uma balança na mão, fala sobre fome, e o cavalo pálido vai ter morte. Não é morte isolada, morte em grande quantidade. Quando você lê os versos, é dito assim: eis que um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo chamado morte, o inferno estava seguindo ele, foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Ou seja, uma quantidade grande de pessoas, de tempos em tempos, será ceifada. Está escrito no Apocalipse. Pandemias, espada, que é guerra, a própria fome, decorrente de tudo que aconteceu antes. No mundo onde há guerra, onde não há paz, no mundo onde há injustiça, e tem ainda grandes catástrofes. Isso tudo está registrado, e na medida que o tempo vai avançando, você vai ter o quinto selo aberto. É uma reação a isso. Até quando? É interessante o verso número 10. Até quando, ó Senhor? Até quando nós vamos enfrentar tanta dor, tanto sofrimento? Deus não vem para livrar, para salvar, para fazer justiça. Até quando? E aí você tem, pode parar o slide aí, não precisa ir mais para frente, o sexto e o sétimo selo que eu quero resumir aqui para a gente. O sexto selo é a resposta de Jesus, quando Ele volta. A Bíblia fala da volta de Jesus. Vai ter terremoto, vai ter sol que vai escurecer, estrelas vão cair, já está falando do fim dos tempos. Interessante que quando a gente olha para isso, gente, nós temos 4 cavalos que representam simbolicamente 4 grandes eventos na história da humanidade. O evangelho começa a ser pregado quando Jesus ressuscita. Toda autoridade me é dada nos céus e na terra, e de pregar o evangelho. Isso começou lá no início da era cristã. O evangelho sendo pregado. Durante o evangelho ser pregado, nós vamos enfrentar guerras, muita injustiça, fome, pandemias. De tempos em tempos, a humanidade vai passar por coisas como essa que nós estamos vivendo. E estamos caminhando para isso. A última, o último dos cavalos, o último dos cavaleiros, fala de pandemia. Enquanto isso, há um clamor, uma reação que todos nós estamos tendo diante disso. E a resposta é que Jesus vai voltar. O sétimo e último selo fala de 7 trombetas, que é o juízo parcial de Deus aqui na terra. E eu quero ir com você, se você estiver com a Bíblia na mão, eu vou abrir aqui, nós vamos fazer uma leitura. Depois disso, depois do sétimo selo, você tem no capítulo de número 7, um momento muito importante. No meio de tudo isso, uma palavra de esperança. Deus está mostrando de forma realística. O mundo vai passar por isso, gente. O evangelho vai ser pregado, vai ter fome, vai ter guerra, vai ter injustiça, tudo isso que nossos olhos veem, e a gente não se conforma. A nossa reação é essa: até quando, Senhor? Não aguento mais. Chega de pandemia, chega de tanta morte, chega de tanta injustiça, de tanta corrupção, tanta coisa errada. Deus não vai fazer nada. Até quando, ó Deus? É um clamor do povo de Deus, de pessoas que não se conformam com isso. Não tem como se conformar com isso. É uma reação natural de uma humanidade que está sofrendo, como diz Paulo, gemendo.
diante da dor. E olha no capítulo 7, que interessante. Ele tem uma visão dos 4 cantos da terra, o povo de Deus sendo recebido, mas olha do verso número 9. Depois destas coisas, ele dá um salto lá na frente. Ele diz assim: eu vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A visão que ele está tendo depois de toda essa calamidade, desses selos que vão sendo abertos, vão revelando essas lutas. Cada selo é uma grande batalha que a humanidade enfrenta, diante das injustiças, diante da fome, diante de guerras. Cada selo que se abre é um grande desafio. E a gente se cansa, tem hora que a gente não aguenta mais. Mas a resposta continua olhando um pouquinho mais para frente, quando ele vê essa grande multidão. Eles estão vestidos de vestes brancas. Qual a ideia de vestes brancas, gente? Ninguém comparece diante de Deus como está. Se nós comparecêssemos hoje diante de Deus, nós seríamos fulminados. Você lembra quando Moisés, ele estava lá no deserto, e ele faz um pedido. Ele não tem ideia do pedido que ele faz. Quando diz assim: mostra-me a tua glória. Parece que Deus dá uma risadinha assim: não, Moisés, você não sabe o que você está pedindo. Deus diz assim: ó, ninguém pode ver a minha glória e subsistir. Mas eu vou deixar você ver um pouquinho dela. E de uma forma figurada, Deus diz assim para Moisés: você vai me ver pelas costas. Ou seja, não vai ser todo o fulgor da glória de Deus, vai ver um pouquinho da glória de Deus. Isso vai acontecer lá no Novo Testamento, quando os discípulos vão ver Jesus no Monte da Transfiguração. Eles veem um pouquinho só. E ali havia uma fenda, Deus coloca Moisés na fenda, e ele diz assim: eu vou passar. E quando eu passar, eu vou deixar você olhar. Dá a entender que houve, de alguma forma, uma manifestação parcial da glória de Deus. E quando Moisés tem aquela visão, a Bíblia diz que ele cai tremendo, e começa a glorificar Deus santo, misericordioso, grandioso. É a reação natural de todos aqueles que estão diante de Deus, e que vê um pouquinho, um pequeno reflexo da glória de Deus. E ali então, ele fala da graça de Deus, da glória de Deus. Depois Jesus tem essa experiência no Monte da Transfiguração, quando os discípulos então sobem até o monte, um momento de intimidade de Jesus, com poucos dos seus discípulos, ele se transfigura. E aqui, meus queridos, nós estamos vendo todos, inclusive nós. O texto diz uma grande multidão, que ninguém podia enumerar. É mais do que a gente imagina. São mais pessoas do que a gente imagina que estão sendo impactados pela mensagem da igreja, que estão se voltando em meio a essa pandemia. Porque isso é o que? O megafone de Deus para uma humanidade surda. E que Deus está olhando lá na frente. Apesar da dor do presente, existe algo lá na frente maior, um propósito maior. E o texto diz então que havia uma grande multidão de todas as tribos, povos, línguas. Eles estavam de vestiduras brancas, lavados, perdoados. Voltando para o ponto que eu comecei, ninguém pode comparecer como está perante Deus. Precisamos ser revestidos de vestiduras brancas, de pureza, de justiça que nós não temos naturalmente, somos pecadores. E Jesus nos dá isso, nos justifica, nos perdoa, para a gente comparecer perante Deus. E lá eles clamam ao nosso Deus que assenta no trono e ao Cordeiro, que ambos estão no controle do universo. Aquilo que a gente sempre diz: Deus Pai planeja, Deus Filho executa e Deus Espírito aplica. Deus Pai estava no trono segurando os 7 selos. Quem é que vai ser digno de executar tudo isso
e levar a cabo tudo isso. Jesus se levanta, o Cordeiro, que recebe toda a autoridade, para dar sequência. E ali então ele recebe os 7 selos. E no fim desses 7 selos você tem salvação. A visão que ele está tendo agora, enquanto eles louvam a Deus, clamam a Deus, vai para o verso de número 15, quando diz assim, o verso de número 9, e depois vai um pouquinho para frente, o verso de número 15. Vamos começar do verso 14 em diante. Diz assim, respondeu-lhes, meu Senhor, tu o sabes. E ele então me disse, são estes os que vêm em grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E olha o verso de número 16, é para cá que nós temos que estender os nossos olhos, jamais terão fome. Na tribulação, a injustiça, a fome. Mas lá no futuro ele diz, jamais, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais cairá sobre eles o sol. E o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes de água viva. E conclui o capítulo 7, que é o mais importante. E Deus lhe enxugará dos olhos toda, está falando toda lágrima. É essa a mensagem de esperança que a igreja tem que apresentar para esse mundo. Sim, estamos num mundo, sim, gente, que vai ter fome, vai ter injustiça, vai ter guerra, vai ter pandemia e vai ter morte. E não vai ser pouca. Apocalipse fala de 1/4 da humanidade. E nós estamos vivendo isso, gente. Alguém tem dúvida que nós estamos caminhando na história? Não. Não estou dando data para o fim do mundo, não estou dizendo que já é o fim do mundo, mas alguém tem dúvida que as coisas estão acontecendo. O quarto e último, cavalo pálido, fala de pandemias, nós estamos vivendo isso. De uma forma diferente, de uma forma globalizada. Mas ele lança os nossos olhos para o futuro e fala que esse Cordeiro vai nos apacentar, nos guiar para fontes de águas vivas, e Deus enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Enquanto aqui estivermos, tenha certeza de uma coisa, tudo é parcial. Enquanto a gente não aprender isso, a gente não vai estar satisfeito. Todas as bênçãos que Deus nos dá nesse mundo são parciais, porque Ele não pode ser completo. Nós estamos vivendo no parcial. O juízo de Deus sobre esse mundo é parcial. A graça de Deus é parcial. Deus enxuga os nossos olhos parcialmente. Ele enxuga hoje, mas vai ter que enxugar amanhã de novo. E depois da manhã de novo. E vai cair lágrima lá no futuro de novo. Mas há um dia, diz o texto, que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ou seja, não tem mais lágrima. Não tem mais fome. Não tem mais injustiça. Não tem como nós fugirmos dessa mensagem. Tem como trazer uma mensagem de pensamento positivo para uma humanidade no meio de uma pandemia? Para um país que acaba de enterrar 500 mil vidas? Pensamento positivo que tudo vai dar certo? Vai? Não vai. Não é pensamento positivo. Não é força interior do homem. Não é capacidade da humanidade de se articular. A nossa esperança não está nisso. A nossa esperança está aqui. Recebemos o livro. Toda a jornada que estamos vivendo vai ter luta, gente. Guerra, fome, pandemias. Mas lá no fim, nós somos mais que vencedores. É o que Billy Graham, terminando
como começamos. Gente, eu já li a última página. Descansa o coração. Deus está no controle de tudo isso. No fim vai dar tudo certo. Aí sim, eu posso descansar. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A nossa passagem aqui é muito breve. Deus tem um plano muito maior. Aqui é meio, não é fim. É missão. Estamos em missão, gente. Estamos no meio de uma batalha. Não é hora de nós descansarmos. Aqui ainda não, nesse sentido não. A gente descansa nas mãos de Deus enquanto batalhamos. Enquanto continuamos a nossa missão. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito de vida? O que você faz nesse mundo? Para que você está aqui? Qual a razão da sua existência? O que te dá motivação para levantar de manhã e enfrentar a vida? O que te faz continuar, mesmo diante de tudo que você enfrenta, de lutas, de provações? Qual é o motor que te move? Não pode ser outro, gente. É entender o propósito de Deus para a minha vida, onde Deus me coloca, na família mais imperfeita do mundo, Deus te coloca, para você cumprir uma missão lá. No lugar mais difícil de trabalhar, é lá que Deus te coloca, para você cumprir o seu propósito lá. Dentro de uma igreja, por mais imperfeita que ela seja, é onde Deus te coloca para você cumprir o propósito dele lá. Estamos vivendo esse processo em missão. O cristão ele só vai ser realizado enquanto ele entender que tudo aqui é parcial e ele tem um propósito. Mas a gente inverte as coisas. A gente vive sem propósito e aqui a gente quer tudo completo. E a gente continua caminhando, às vezes, infeliz, insatisfeito. Porque a gente não entendeu que aqui não é o fim, é o meio, tudo é parcial. Aqui tem que ter missão, tem que ter propósito. Porque quando a gente tem propósito, a gente olha para o futuro. Se você não tem propósito, você não consegue olhar lá para frente. E você só vai ter esperança quando você olhar para frente. Como João teve essa visão, e ela é registrada e nos é dada, dizendo exatamente o que Billy Graham disse. Eu li a última página, gente. Fiquem tranquilos. No final, vai dar tudo certo. Feche seus olhos. Enquanto o louvor vem à frente, vamos colocar a nossa vida na presença desse Deus e pedir a Ele: Senhor, me dá a graça de entender que tudo aqui é parcial. Me ajuda a ser satisfeito com o que eu já tenho. Me ajuda a me contentar com a família imperfeita que eu tenho. Com as bênçãos temporárias, parciais que Deus me dá. Com as pessoas do meu convívio imperfeitas. Com o trabalho que Deus me dá. Com tudo que eu tenho hoje. É parcial, não é completo. E ajuda-me a caminhar com propósito. E aí eu vou ter esperança, gente. Eu vou ser satisfeito com o presente. Essa é a ideia de entender que tudo é parcial. E vou ter esperança do futuro. Cuidado para não inverter essas coisas. Se você quiser trazer o completo para o presente, e Deus diz que não é completo, é parcial, você vai se frustrar. E se você não tiver propósito, você não olha para o futuro e você não tem esperança. É porque, por isso que muita gente anda sem esperança nesse mundo. Porque não tem propósito. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos nessa noite, ó Pai, diante do livro sagrado que nos mostra o presente e o futuro. De uma tal forma, Senhor, que podemos ter força, esperança para caminhar no presente, ser grato por tudo que o Senhor nos dá parcialmente, mas olhando para o futuro, para aquilo que o Senhor nos dará de forma plena, completa, maravilhosa. O dia, ó Pai querido, que estivermos diante do Senhor, e não haverá mais fome, não haverá mais guerra, não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais pandemia, no dia que o Senhor enxugar dos nossos olhos toda lágrima, que os nossos olhos estejam para esse futuro, olhando e descansando. Dê-nos propósito, dê-nos força, Senhor, para a nossa jornada, para a nossa caminhada de fé. Entenda, ó Pai querido, cada um aqui possa entender que estamos em missão,
como igreja, como indivíduos, aonde o Senhor nos coloca, nós temos um propósito. E o sentido da nossa vida está em cumprir o propósito que o Senhor nos deu. A paz, a tranquilidade, o descansar. Nós estamos cumprindo a tua missão. Precisamos ter, ó Pai querido, a certeza que nós estamos exatamente onde tu queres. Ó Pai amado, pode ser o olho do furacão, mas se tu queres que cada um de nós esteja ali, é ali que devemos estar e estar em paz. Ajuda-nos, ó Pai, a ter paz, confiança e enfrentar com fé a nossa jornada em missão. Em nome de Jesus que oramos. Amém.